Com o desenvolvimento da geometria analítica, um ponto pode ser representado como um par ordenado e também graficamente no sistema cartesiano. Historicamente, isso foi um grande salto, porque me permite melhorar as possibilidades de compreensão do que é um ponto, além de operações entre pontos. Agora tem uma pergunta para você. Será que o mesmo salto pode ser feito com vetores? Ou seja, será que eu posso representar um vetor graficamente? Viaja comigo. Queridos, eu sei que tu manja que um ponto P pode ser representado em forma de par ordenado. Mas que forma é essa? É esta daqui, ó, em que o primeiro geralmente a gente coloca x, o segundo y. O primeiro a gente chama de abscissa e o segundo de ordenada. Perceba que são dois que estão em ordem, daí o nome par ordenado. A possibilidade de representar um ponto assim ainda me permite uma coisa mais interessante, que é representar um ponto no gráfico, no sistema cartesiano. Desse jeito aqui que eu sei que você também aprendeu. Você marca aqui o valor do x no eixo x, o valor do y, claro, no eixo y. Aí você faz este pontilhadinho paralelo ao eixo y, este outro pontilhadinho paralelo ao eixo x, e aqui você definiu um ponto P. Portanto, como disse, na geometria analítica, um ponto P tem uma representação em forma de par ordenado e também em forma de gráfico no sistema cartesiano. Como exemplo, olha só, aqui eu tenho o ponto P, em que o x, a abscissa, é 2 e o y, a ordenada, vale 3. Lembrando que coordenadas são os dois ao mesmo tempo, mas esse é a abscissa e esse é a ordenada. Coordenada envolve os dois. Então, colocando aqui no gráfico, você vai no eixo x, marque o número 2, vai no eixo y, marque o número 3, faz os pontilhadinhos do cruzamento, você tem o ponto P. Notem que aqui é um par ordenado e não desordenado. Portanto, esta ordem aqui importa. Significa que esse é o x e não do y, e esse é o y e não do x. Então, não vai pegar o número 2 e fazer um pontilhadinho aqui, ó, porque quem está valendo 2 é o x. Notem que na geometria euclidiana, que era aquela em que não tinha esse sistema, aqui, ó, um ponto basicamente era representado desta maneira clássica aqui, ó. Agora, na geometria analítica, que aqui tem esse sistema, você pode representar um ponto como um par ordenado ou ainda deste outro jeito aqui, ó. Perceba que este desenho é o mesmo que esse, só que aqui eu tenho um salto. Entre outras possibilidades que estes eixos me permitem, é saber, por exemplo, qual a distância deste ponto até esse, qual a distância desse ponto até esse, ou o quanto ele se afasta da origem do sistema. E sem contar que, nesta forma aqui de representar, nós ganhamos uma coisa importante em matemática, que é a possibilidade de fazer operações, como, por exemplo, soma de pontos, o que é uma coisa muito interessante. Queridos, agora será que no caso dos vetores é possível representá-los em forma de par ordenado e também em forma de gráfico no sistema cartesiano? A resposta é sim, mas para tanto, antes eu vou fazer uma pequena construção aqui. Bom, nós temos aqui nesses nossos exemplos introdutórios 3 vetores. Um deles é o U, o outro é o W, um deles é o I, o outro é o J. Eu preciso que você grave quem é o I e quem é o J, porque ele será usado em várias situações. O I e o J são 2 vetores, primeiro, que têm tamanho igual a 1, aqui módulo 1, aqui também. Eles formam um ângulo de 90 graus, um deles está na horizontal e o outro na vertical. Então, grava essas coisas que eu te falei sobre eles. Eles têm tamanho 1, um deles na horizontal, o outro na vertical, ângulo de 90 graus, e além disso, um na horizontal e o outro na vertical. Dito isso, há uma outra coisa que eu quero que você note também. Aqui nós estamos com a geometria euclidiana, veja que aqui não tem um sistema de eixos x e y, aqui nós estamos na geometria analítica,
eu tenho esse sistema de eixo x e y. O que eu quero é exatamente passar daqui para cá. Veja que aqui os eixos têm um sentido, quer dizer, para cá positivo, para cá negativo, por exemplo. Eu tenho ainda números, eu tenho a origem, coisas que eu não tenho aqui, por exemplo. Esses pontilhadinhos aqui e também aqui, ó, são apenas para lhe dizer o seguinte, que esse aqui tem um tamanho que é o dobro desse, e esse aqui tem um tamanho que é o triplo desse. Mas não há uma orientação, não há um sistema como há aqui. Tranquilo? Dito isso, viaja comigo. Eu tenho uma pergunta para você aqui. Eu quero que este vetor aqui, ó, seja gerado, presta atenção na linguagem, é essa que nós usaremos. Eu quero que esse seja gerado a partir de i e do j. Para tanto, eu lhe permito duas operações, que são as seguintes. Você pode multiplicar o i e o j por um número e você pode ainda fazer a adição. Dados essas duas operações, é possível que esse seja gerado a partir desses dois? A resposta é sim. Bom, primeiro, lembre-se do método do paralelogramo para fazer a adição de vetores. No método do paralelogramo, esse aqui, ó, é igual a esse mais esse. Não. Esse aqui, ó, é igual a um vetor que vai até aqui, mais um vetor que vai até aqui. Então veja que eu gostaria que esse aqui, ó, viesse até aqui e esse aqui viesse até aqui. Como que a gente faz isso? Usando as operações que eu permiti que vocês usassem, para que você consiga um vetor que vem daqui e chegue aqui, ó, é só você pegar isso aqui e fazer o que, querido? E multiplicar por 2. A gente multiplica o vetor por um número, isso é o que a gente chama de multiplicação por escalar. Agora, para que esse vetor chegue aqui, é só eu pegar ele e multiplicar por 3. Então, aqui eu tenho o vetor 3 vezes j. Agora, pelo método do paralelogramo, este daqui, o u é igual ao 2i mais o 3j. Vamos colocar aqui, então, o vetor u é igual ao vetor 2i mais 3j. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Nós vamos usar de novo as duas operações, que é a adição e a multiplicação por escalar. Veja que foi que eu usei aqui, ó. Aqui eu multipliquei o vetor por um número, aqui também, e ainda fiz a adição. Com essas duas operações, eu quero que esse aqui seja gerado a partir desses dois aqui, ó. Pelo método do paralelogramo, o vetor u, ele é a adição, não entre esse e esse, ele é a adição entre esse aqui, ó, e quem mais? Entre esse aqui, ó. Agora, como é que a gente consegue gerar esse a partir do u? Do i, me desculpe. É só a gente pegar este i aqui, ó, e multiplicar por menos 1, obtendo assim o menos 1i. Agora, como é que eu gero esse a partir desse? É só eu pegar o j e multiplicar por 3, gerando assim o vetor 3j. Agora sim, notem que o vetor w, ele é igual ao quê? Ao menos 1i, que é esse aqui, mais o 3j, aqui está. Portanto, reparem que aqui o u foi gerado a partir do i e j, e aqui o w também foi gerado a partir do i e do j, usando duas operações. Quais? A adição e a multiplicação do vetor por um número. Ok? Muito bem. E agora aqui tem alguns detalhes interessantes. Primeiro, eu posso dizer que o u foi gerado a partir do i e do j, ou ainda que o u é uma combinação linear entre quem? Entre o i e entre o j. Bom, pessoal, perceba que aqui eu usei como base o i e o j. Eu poderia ter escolhido outros vetores para gerar o u e o w. Porém, eu escolhi o i e o j porque é a base mais simples que existe. Aliás, o que é uma base, né? Uma base é o seguinte: eu desenhei o u e o w e ele foi gerado a partir do i e do j. Eu poderia desenhar um outro vetor qualquer em uma outra posição qualquer aqui no plano, que ele também seria gerado pelo i e pelo j. Ou seja, o i e o j geram qualquer ponto, qualquer vetor, me desculpe,
do plano. Por isso que eles são chamados de base. Existe, como disse, outras bases, mas a mais simples que nós temos é esta daqui, formada pelo I e o J, e ela é chamada de base canônica. E agora tem um detalhe importante aqui, que é o seguinte: nós vamos trabalhar aqui na geometria analítica apenas com a base canônica, né? Porque é a mais simples. Na álgebra linear se usa outras bases. Mas eu quero que você note agora um detalhe, que é o pulo do gato para a gente passar daqui para cá e daqui para cá. Perceba, o U foi gerado a partir do I e do J usando o 2 e o 3, multiplicando o I por 2 e o J por 3. O W foi gerado a partir do I e do J usando que números? O -1 e o 3. Então notem uma coisa interessante. Aqui ó, eu usei esse par de números. E aqui ó, eu usei outro par de números. E aí vem a ideia de tentar representar isso daqui em forma de par ordenado. Por quê? Dado uma certa base como esta daqui, ó, cada vetor como o U terá o seu par de números. O U tem o seu par de números, o W tem o seu par de números, e se eu desenhar um outro vetor, haverá um outro par de números diferente, que vai indicar o quanto que eu devo multiplicar o I, o quanto que eu devo multiplicar o J, para gerar o vetor em questão. Então, já que cada um desses tem um par de números em relação a uma certa base, eu posso representar o vetor, sabe de que jeito? Em forma de par ordenado. Muito bonito, até me arrepiei. Desse jeito aqui, ó, você pode escrever o U desse jeitinho, ou você pode colocar ele assim, ó. Escreva em ordem, perceba que o nome é par ordenado, portanto a ordem é importante. Em ordem, aqui é o número que multiplica o I, nesse caso 2, e depois é o número que multiplica o J, neste caso 3. Aqui está, então, a representação em forma de par ordenado, que a gente chama de representação analítica do vetor. Agora aqui, ó, completa comigo aí que números que vai aqui. Este é o número que multiplica o I, -1. Este é o número que multiplica o J, 3. Aqui é a representação analítica deste vetor. Nós dizemos que esses dois são as componentes ou as coordenadas do vetor U em relação a esta base, ou ainda, neste outro caso, que aqui são as coordenadas ou componentes do vetor W em relação à base I e J. É claro que se eu tivesse uma outra base diferente do I e do J, mudaria esses dois números, mas como eu disse para vocês, na geometria analítica nós vamos preferencialmente usar as bases formadas pelo I e pelo J. Bom, então nós conseguimos uma coisa bonita, que era o nosso objetivo inicial, o nosso primeiro objetivo, que era conseguir uma representação deste jeito para um vetor. Agora vamos ver se eu consigo uma deste jeito aqui, ó. Bom, rapaziada, agora vai ser simples. Notem que este vetor pode ser escrito assim, ó. Primeiro você escreve aqui o número que multiplica o I, 2, o número que multiplica o J, 3. Aqui, ó, no outro caso, o número que multiplica o I, -1, o número que multiplica o J, 3. Show! Agora, como é que eu faço uma representação cartesiana? É só você fazer assim, ó. Nos dois casos, primeiro você desenha a base canônica, que é essa daqui formada pelo I e pelo J. Desenhei aqui o I e o J. Desenhei aqui o I e o J. Você tem que mentalizar a posição deles. Vamos colocar aqui o J para ficar direitinho. Agora, como é que eu faço o desenho no gráfico deste daqui? Bom, segundo o que está escrito aqui ou aqui, eu devo pegar o I e multiplicar por 2, é o que diz isso ou isso. Então vamos pegar aqui o I e multiplicar por 2. Você vai gerar esse aqui. E você deve pegar o J e multiplicar por 3, é o que diz aqui ou aqui. Pega o J, triplica. Aqui está o vetor 3J. Agora a gente vai fazer aqui um pontilhadinho. Porque veja o que está me dizendo aqui, ó.
Eu devo pegar o dobro do i, aqui está, o triplo do j, aqui está, e fazer o que com eles? Tem que fazer uma adição, né? Então, pelo método do paralelogramo, a adição vai ser isso aqui, ó. A adição desses dois. O resultado dela é a soma, é esse aqui, ó, que vai ser o vetor u. O mesmo esquema lá no outro, você pega agora o vetor i, multiplica por menos 1, que vai ser esse aqui. Este é o menos i, ou menos 1i. Pega o vetor j, multiplica por 3, é o que diz isso ou isso. Aqui está o vetor 3j. E aí, nós temos que o w é o menos i, é esse aqui, mais esse aqui, ó. Mais esse. Então, é a adição desses dois aqui, ó. Que pelo método do paralelogramo, para a gente obter a adição, basta eu fazer este pontilhadinho. E aqui está. Quem é esse lindão? Prazer, eu me chamo vetor W. Portanto, olha que bonito. O grande pulo do gato foi conseguir escrever tanto U quanto W como uma combinação linear entre o I e o J. Ou ainda, foi fazer com que o U e o W fosse gerado pelo I e pelo J deste jeitinho aqui, ó. E aí nós vimos que esses dois números vêm para o par ordenado e assim eu fui capaz de colocá-los no gráfico. Muito bonito. Ganhamos duas representações para os vetores, que são essas duas. Neste exemplo, eu quero fazer a representação gráfica do vetor aqui dado. Aqui eu vou resolver do primeiro método, que acabamos de ver, e depois nós vamos ver um segundo método, que vai ser um método mais prático. Vamos ver então. Primeiro, em ambos os métodos, você vai passar desta forma para esta outra aqui, ó, para a forma analítica, para a forma de um par ordenado. Aqui é o número que multiplica o i, menos 3. Aqui é o número que multiplica o j, 2. Por este primeiro método, você faz assim. Você desenha aqui quem é o vetor u, i, primeiro i, depois o vetor j. Agora você faz assim, ó. Eu preciso do menos 3i. Como tem um sinal de menos, o vetor troca o sentido. E já que tem um 3, triplica. Então, menos 3i é este vetor aqui, ó. Você desenha o menos 3i e também o 2j, que é esse aqui, multiplicado por 2. Este é o vetor 2j. Vamos colocar os números aqui para ficar bem completinho. Muito bem. Então, desenhado quem é o menos 3i e também o 2j, você faz um pontilhadinho a partir das extremidades, a partir do fim desses dois. E aí, este que eu farei agora, ele é a soma entre menos 3i e 2j, ou seja, ele é o vetor v. Esse foi o nosso primeiro método. Na prática, a gente não usa esse método. Eu ensinei para vocês apenas para que a gente conclua que a gente pode passar deste jeito para esse e para esse. Eu quero que você note que há um método mais rápido para eu fazer o gráfico, que é o seguinte. Perceba aqui, ó. Olhe apenas para este ponto aqui, ó. Esqueça o vetor, olhe para o ponto. Ele tem x menos 3 e y2, que é exatamente essas coordenadas aqui, ó. Portanto, esses dois, este par ordenado, pode representar tanto o vetor inteiro quanto o ponto final do vetor. Daí, o outro método que nós usaremos é baseado exatamente nisso. Para que você faça o gráfico mais rápido por este outro método, você pega essas duas coordenadas, menos 3 e 2, e usa elas para representar primeiro um ponto. Que seria este daqui, ó. Do ponto de vista de ponto, isto está aqui representado. Então, agora pense um pouco. Para que você faça o vetor, é só eu desenhar um vetor que sai da origem e chega neste ponto que tem estas duas coordenadas. Qual é a vantagem deste método? Que basta você pegar esses dois, marca um ponto e desenha o vetor que sai daqui
até aqui. E aí você não precisa ter este trabalho de desenhar o i, o -3i, o j e o 2j. Então, na prática, usaremos este método que é mais rápido. Note, portanto, que um para-ordenado pode tanto representar apenas um ponto, quanto representar um vetor. O contexto vai dizer se o para-ordenado está se referindo apenas a um ou apenas ao outro. Obrigado pela atenção e não esqueça, o poder é de você.